seminaristas do quarto ano sabem que só quem tem a dignidade de pregar sentado é isso. Mas quando está cansado, aí o Jean deixa eu sentar para pregar. Eu estou cansado, viu? Vai ser um calor, né? Está quente, tá? E a gente num casamento ao meio-dia. Olha que hora vai casar, né? Foi bonito o casamento, mas eu cheguei em casa com uma fome e quente, estou cansado, mas feliz, muito feliz. Pois bem, nós estamos no 25º domingo do tempo comum e a igreja continua a nos formar. E domingos atrás nós ouvimos pelos lábios e coração de São Pedro apresentar Jesus como Messias, como o ungido. E hoje o texto sagrado, sobretudo do Salmo 53, nos convida a entender que esse ungido, que esse Messias, que esse aguardado das nações é o Senhor quem sustenta minha vida. Vamos dizer juntos? É o Senhor quem sustenta minha vida. É muito importante descobrirmos isso dia após dia, porque a nossa fé, deste ponto fulcral da vida espiritual, é sempre envolvida de tentações. Somos tentados a desconfiar do amor de Deus, somos tentados a entender que o Senhor sustenta a nossa existência, somos tentados a tomar desvios, atalhos, e por isso mesmo, muitas vezes caímos na frieza, na indiferença e no distanciamento. E aí, para retomarmos ao Senhor, um caminho árduo, muitas vezes difícil, penoso, extenuante, e algumas pessoas, inclusive, realmente desistem de renovar a certeza de que o Senhor sustenta sua vida. Nesse aspecto, a oração da coleta de hoje nos faz entender que Deus, o Pai, no Filho Jesus, quis resumir toda a sagrada lei no amor a Ele e ao próximo. E na oração pedimos: concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. O Papa São João Paulo II já havia dito isso, mas sobretudo o pontificado do Papa Bento XVI ficou muito explícito. A nossa vida de fé, vencendo o calor, vencendo as vicissitudes da vida, vencendo os obstáculos, vencendo as tentações, a nossa vida de fé deve nos levar ao encontro, mas não ao encontro por primeiro com um código de leis, com um código moral. As leis, a moral, os costumes adquiridos a partir deste núcleo central que é a fé em Cristo, é algo válido, com certeza. Não há aqui em nenhuma hipótese a ideia de que as leis ou os costumes que nos levam ao Senhor sejam desnecessários, sejam realidades ou práticas danosas. Não. Mas nós não podemos nos fixar por primeiro nela. Elas nascem de um encontro verdadeiro com o Senhor, ao ponto de percebermos sim que o Senhor sustenta a nossa vida, que Ele orienta a nossa existência, que Ele é o norte da nossa caminhada. Interessante que esse norte ou esse horizonte, ele tem um princípio que está expresso no Catecismo da Igreja, que Santa Clara diz de forma tão poética: não podemos perder de vista o ponto de partida. É por isso que logo no início do Catecismo, na sua primeira parte, onde vai se meditar o credo da nossa fé, o núcleo, vai dizer que o ser humano é capaz de Deus. Porque somos capazes de Deus, capazes de amar a Deus, capazes de nos relacionar com Deus, porque nós fomos feitos por Deus.
tal qual uma obra delicada, extremamente valiosa, o artista deixa a sua assinatura, também nós fomos tocados por essa assinatura. E por isso mesmo, nós, a obra do grande artista, temos, aí outra expressão do catecismo, temos nostalgia, temos saudade de Deus. Isso deve ficar muito explícito para mim, para os senhores e senhoras. Por que eu venho aos domingos? Por que eu digo que eu sou dessa igreja? Eu digo dessa igreja, da igreja do Senhor, a igreja católica. Por que eu me sinto membro desta comunidade? Por que eu me sinto imiscuído nesta comunidade tão diversa, tão bonita, onde cada um traz sua história com luzes e com sombras? Por que eu insisto, não obstante a tantos desencontros, por que eu insisto em professar a minha fé, dizendo a mim, aos meus e ao mundo, que o Senhor sustenta a minha vida? Por quê? É justamente isso, porque nós temos saudade do Senhor. E Deus nos capacitou para que pudéssemos sentir essa atração que Ele causa em nós. Inicialmente pela razão, somos dotados de consciência, mas essa chega no limite, e aí recebemos o próprio Deus numa das 3 virtudes teologais, que é a fé. E a fé vem a nós tal qual, como diz Santo Agostinho, um colírio que é posto os nossos olhos cegos pelas situações tantas da vida, para enxergarmos e sobretudo crermos no invisível. Sim, nós cremos no invisível, nós depositamos nossa fé no invisível, nós renovamos a certeza de que o invisível tem rosto e nome: Jesus. Por isso que a fé será entendida sempre como um encontro. O encontro com Deus que nos criou, o encontro que nos revela a nós mesmos, e o encontro que revela o outro como realidade necessária na minha vida. Por mais que às vezes nos deparemos com pessoas chatas, antipáticas, pesadas, de olho grande, invejosas, como diz a carta de Tiago, essas pessoas e as demais que são simpáticas, amáveis, são de extrema importância na nossa vida. E meu velho bispo Dom Celso dizia que nem os santos escaparam da convivência. Santa Teresinha, por exemplo, quando ela escreve o seu subscrito ou manuscrito G, oferecido à Madre Maria Gonzaga, ela diz lá, já na 10ª página, que há uma irmã Carmelo, que a missão dela era tirar a paz de Teresinha. Se ela fosse piauiense, como a gente, ela ia dizer: tem uma irmã aqui que é antipática, Maria, é antipática. Mas o que ela fez, sabendo que a convivência não era fácil, quando essa irmã era a irmã Teresa de Santo Agostinho, que era um terror. Ela olhava para as outras freiras e pensava, ela se achava, ela murmurava tudo. Sabe aquela pessoa que está rindo para você? Esse padre não presta. Ele é engraçado, mas veio, né, padre, que você vai embora. Tem gente que é assim. E se não tivermos um olhar fixo no Senhor, nós nos perderemos. Isso não é só na igreja, não. É na nossa casa, na nossa família, é no nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa vizinhança, é no nosso trabalho. Não é fácil viver. Contudo, não tem algo melhor no mundo do que viver. São Paulo sempre dizia isso. Digam a todos que eu me despeço. Já estava findando, já estava no crepúsculo da sua existência. Ele disse: diga a todos que eu me despeço dessa vida trágica, porém tão fascinante. Eu digo a vocês, o calor do Piauí é pesado, mas eu não troco pela neve de nenhum lugar, porque aqui vivemos a fé, aqui experimentamos Deus conosco, aqui entendemos que o calor que move a nossa
Sim, irmãos e irmãs, o texto da primeira leitura diz algo que é verdade. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, quanto mais em Deus nós vivemos, mais encontramos obstáculos. O texto diz, no livro da sabedoria, os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Padre, eu rezo tanto, eu peço tanto ao Senhor e encontro tantos obstáculos. Calma, porque seguir a Deus não implica não ter desafios. Seguir a Deus não implica que Ele não responderá a nossa prece. Ele vai responder, mas responderá segundo o seu tempo, segundo os seus desígnios. E como sabemos, como diz o texto da carta de São Tiago, como sabemos que estamos pedindo certo? É quando pedindo, experimentamos o peso dos obstáculos, mas não perdemos a paz interior. Porque os dois espíritos, o espírito do mundo, o espírito do adversário e o espírito de Deus, ambos brilham, mas somente o espírito de Deus ilumina. Porque o espírito do tempo, ele ofusca a nossa visão, vem como uma nuvem espessa, nos querendo atrapalhar, e é por isso que é preciso o discernimento para saber quem está nos movendo, se é o espírito do tempo ou se é o espírito de Deus. E aí sim, é preciso que nós entremos num processo de conversão. Atendemos a esse termo, processo. Ninguém está pronto, ninguém ficará pronto nesta vida. À exceção da Virgem Maria e do glorioso São José, todos nós precisamos trabalhar muito. Até como diz Santa Teresinha, não morro, entro na vida. Isso nos faz entender, irmãos e irmãs, que a vida é um caminho. Também os primeiros cristãos eram chamados de seguidores do caminho. Aquele e aquela que acha que já está tudo ok, tudo pronto, está no campo do orgulho, da soberba. E aí não entenderá que quanto mais fracos formos, mais Deus encontrará espaço para agir em nós. E aí temos que entender: nenhum cristão experimentará a vida sem a cruz. Eu estou fazendo minha faculdade, terá cruz. Eu estou fazendo workshop de direito, encontrarei cruz. Eu tenho meu trabalho no campo da engenharia, encontrarei cruz. Eu estou aposentado, encontraremos cruzes. Essa é a vida. Mas a cruz não encerra um caráter sombrio, tristonho da vida de fé. Não. A cruz, toda cruz, descortina a ressurreição com a luz. Por isso que nós não podemos buscar ser os primeiros, diz o texto do Evangelho de Marcos. Quem busca ser primeiro, procure ser último. E que sejamos como as crianças, não infantis, mas com certeza, como as crianças, depositemos a confiança em quem nos protege. Por isso que é tão gravoso o mal contra uma criança, ou contra os menores, ou contra as pessoas incapacitadas. É extremamente danoso, é vergonhoso. Inclusive o Papa já se prepara mais uma vez, com João Paulo II, como Bento XVI, a pedir perdão ao mundo pelos erros de falta de alguns filhos e filhas da igreja. É preciso, irmãos e irmãs, que cresçamos no Senhor. Termino pedindo a mim e aos senhores que ao voltar para casa nós professemos:
É o Senhor que sustenta a minha vida. É difícil? É. Temos obstáculos, dificuldades que aparecem do nada, que nos mostram a finitude. Às vezes a situação da família penosa, a saudade que destroça o coração, alguma decepção, alguma angústia, alguma inquietação amorosa ou social. É o Senhor que sustenta a minha vida. Às vezes tentados a desistir, às vezes tentados a confiar em outras realidades e não em Deus, lembremos-nos, é o Senhor que sustenta. É Ele que sustenta. É Ele que me toma na palma de sua mão. É Ele que me põe no seu colo. É Ele que me afaga. É Ele que refrigera minha alma naquele dia extenuante, naquele dia cálido, nos oferecendo uma lufada do seu Espírito, refrigera todo o nosso ser. É Ele que aponta luzes quando estamos angustiados com problemas, com situações penosas, com dívidas, com situações na vida familiar. É o Senhor quem sustenta a nossa vida e ouve a nossa prece e faz acontecer na hora dele aquilo que necessitamos. É o Senhor quem sustenta a sua vida. Não nos contentemos com outras realidades transitórias que nos apresentam, achando que ali é o nosso muro de arrimo. Não. Nosso abrigo, proteção, nossa cidadela é o Senhor. Ele que renova as nossas forças. Ele que apazigua o nosso coração. Ele que transforma o luto em festa. Ele que muda as torrentes do deserto. Ele que faz cair o orvalho do céu para irrigar a terra. Façamos isso, irmãos e irmãs. Renovemos contra toda esperança humana, contra toda força do mal. Renovemos. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, desceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que já devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, invoquemos o nosso Pai em ternura, para que derrame a sua graça sobre nós, ouvimos a sua palavra e oriente nossos passos. A resposta, Senhor, edificai, Senhor, a vossa igreja. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Eita, o céu está em festa. Deus, nosso Pai, de toda consolação, guiai os passos de vossa igreja, para que exerça a sua autoridade a serviço da humanidade, em especial dos pobres e sofredores. Nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Expulsai do coração de vossos filhos e filhas as seduções do orgulho, da competição desmedida e do desejo de dominar e explorar os irmãos e irmãs. Nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Mostrai-nos o caminho que nos leva à fraternidade, à amizade social, ao perdão e à acolhida. Nós vos pedimos. Edificai, Senhor, a vossa igreja. Dai-nos neste mês dedicado ao estudo e à oração por meio da vossa palavra, um desejo sempre ardente de
viver da palavra de vida, para que nos redescubramos como igreja, casa da palavra. Nós vos pedimos. Edificai, Senhor, vossa igreja. Oração do dizimista. Fazei Fazei que eu seja um dizimista consciente que cada dízimo que eu devolver seja verdadeiro agradecimento e reconhecimento da tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, prosperidade e bênção. Ajudai-me a devolver com a liberalidade e com justiça. Tirai todo egoísmo do teu coração. Que eu possa amar cada vez mais os meus irmãos. Quero ser instrumento de paz e união em tuas mãos. Que o meu dízimo seja um ato de amor a ti, Senhor, e tua igreja. Amém. O céu está em festa. Conceder, Senhor, a nossa igreja, revestir da autoridade moral e profética, dá sempre a serviço do nosso Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém.